Demos início à reunião. Glória a Deus. Queria chamar o missionário Diego, missionário internacional, direto do México. Nosso querido Diego Lorena, graças a Deus, tivemos a oportunidade, de tê-lo aqui durante esses dias, coincidiu as agendas, e ele tem uma palavra de Deus para nós nesta manhã. Mesmo assentado, te convido a fechar os seus olhos. Aleluia, Senhor. Meu Deus, nós te agradecemos pela vida do Diego, da Lorena, a Cecília, do Joaquim, essa família, esse casal, que tem sido luz, ó Pai, nas nações, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, que ele seja instrumento do Senhor nesta manhã, para nos dar o recado, a palavra que o Senhor tem para nós neste momento, Deus. Abrimos o ambiente neste local, abrimos, ó Deus, esse ambiente para que o Senhor manifeste o teu Espírito nas nossas vidas. Tudo aquilo que quer roubar, cansaço, dor de cabeça, dor no corpo, nós repreendemos em nome de Jesus e pedimos, ó Deus, que o Senhor manifeste a tua bênção sobre nós nessa manhã, em nome de Jesus. Vou ajudar o Diego aqui, que ontem eu sei como é que é. Bom. Bom dia, igreja. A paz, amém? Que alegria que a gente possa estar aqui com vocês, que nós possamos compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. E vocês não sabem o quanto que isso é um privilégio para mim. De verdade, eu me sinto honrado de poder fazer isso aqui em casa. E eu espero que você possa ter um coração aberto para receber o que o Senhor vai te falar nessa noite, o que Ele tem falado comigo, e que Ele possa vir se manifestar, que Ele possa vir nos encher. Afinal, esse é o nosso propósito esse ano, encher do Espírito Santo de Deus, amém? Mas antes eu queria compartilhar um pouquinho do nosso trabalho lá, e principalmente pedir orações para vocês. Sei que a nossa missão se faz mais forte quando nós temos intercessores, e uma das coisas que eu sou grato por todos esses anos é de vocês como igreja, que estão por trás, que estão segurando a corda para nós, que estão nos apoiando, que estão orando por nós. É muito especial quando a gente recebe uma mensagem aleatória de alguém aqui da igreja falando que está orando conosco ou por nós. Isso realmente alegra muito o nosso coração, Mas nada melhor do que fazer os pedidos de oração conhecidos, ou as nossas necessidades conhecidas, para que vocês possam orar mais específico, Eu não sei se a igreja tem ciência, mas é uma coisa que eu estou celebrando e estou me alegrando. Já tem exatamente esse mês de fevereiro, fez exatamente 13 anos que nós estamos no campo missionário, 14 anos que nós estamos no campo missionário, igreja. Isso é uma alegria muito grande para mim, e eu quero te convidar a alegrar também. 14 anos que nós estamos fazendo a obra do Senhor, seja aqui no Brasil ou seja no exterior, aí no México. Isso tudo é para a honra e glória do Senhor, amém? Como vocês sabem, nós lá no México trabalhamos com duas frentes, basicamente. Nós temos o nosso orfanato e um centro comunitário, E no orfanato nós tivemos um problema esse final de ano, que nos fez gerar muitas dificuldades. Os diretores da nossa casa, do nosso orfanato, eles estão com um problema de saúde e um problema familiar, que fez com que eles se retirassem, que eles saíssem um pouco do trabalho, da execução do trabalho. O nosso orfanato é um orfanato que trabalha 24/7, o trabalho é exigente, são 19 crianças que nós temos lá hoje, e nós temos muito poucos trabalhadores, muito poucos obreiros de tempo integral e poucos voluntários que servem com a gente, especificamente na casa no orfanato. E a saída deste casal, que são os diretores, que é as pessoas que sabem fazer toda a logística, a parte financeira, é o que cuida os representantes das crianças,
em todas as áreas de educação, na igreja, é a família constante que essas crianças têm, eles tiveram que dar esse passo atrás e dar uma saída por um tempo. O que gerou para nós muito mais trabalho, principalmente para mim e para Lorena. A gente ainda nem tinha conseguido se acertar em casa ainda com os 2 bebês, e a gente teve que assumir coisas um pouco mais além das nossas capacidades. O Senhor nos deu força, afinal é quando a gente está na nossa fraqueza, na nossa necessidade, o Senhor se faz forte, o Senhor se faz presente, e Ele tem nos dado uma capacidade extraordinária. Mas eu queria pedir muito, muito à igreja, para que você orasse pela nossa casa, para que Deus levantasse trabalhadores, sabe? A gente já tem pedido isso há anos ao Senhor e a gente não sabe o porquê. Trabalhar em um orfanato não é muito fácil, na verdade é uma das coisas mais difíceis que nós como missionários provamos. E ainda o fato da nossa cidade não ser tão atrativa, a cidade de Juárez não tem um pingo de atração, ninguém quer pisar lá. Eu acho que tem complicado bastante nosso recrutamento de novos obreiros. Então hoje nós somos poucos, nós já éramos poucos com a situação que aconteceu com os nossos diretores, nós somos menos ainda. Então o trabalho está sendo difícil, está sendo puxado, e o que me entristece mais é porque a gente vai ter que dar passos atrás com o centro comunitário. Se eu me movi para o orfanato, não tem como eu seguir com o centro comunitário enquanto eles não voltarem. Então são crianças que vão ficar sem ouvir a mensagem do Senhor, sem receber esse alimento dele por um tempo, e eu não quero isso, igreja. Eu quero que nossas 2 áreas estejam supridas o máximo possível. E é muito triste, Deus já havia avisado, na verdade, né? Que a seara era muito grande e os trabalhadores eram poucos, mas experimentar isso, na verdade, é bem dolorido. E eu queria te animar a, quando você lembrar de orar por nós, que você possa orar por novos obreiros, por novas pessoas dispostas a trabalhar ali, tá? Essa oração é muito bem-vinda. Graças a Deus a gente conseguiu vir, tirar essas férias aqui no Brasil, isso foi um presente do Senhor para nós, porque a gente recebeu uma equipe de voluntários que ficou para trabalhar lá durante exatamente quase os 2 meses que a gente vai, os 6 semanas que nós estamos aqui no Brasil. Então coincidiu de uma forma muito incrível, e o Senhor mostrou o cuidado dele para nós, e Ele tem e segue mostrando o cuidado para nós. Amém? Só seguindo a questão do ministério, eu fiz uma postagem no grupo. Se você tiver interesse depois, eu não vou me ater muito nisso. Eu e a Lorena estamos fazendo uma rifa, tá? Para um levantamento de recursos para a nossa família, para o nosso ministério. É uma rifa de um iPad 4, de 64 GB, novo, é o produto novo, mas ele é de caixa aberta. Eu não sei se você sabe o que é isso, mas caixa aberta é um produto que vende, geralmente, que teve algum probleminha na transportadora que o traz detalhes estéticos, tá bom? São muito pequenos, mas tem detalhes estéticos, mas é um produto novo, R$25. Se você quiser participar dessa rifa para abençoar a nossa família, nos procure no final do culto, será muito bem-vindo, amém? Vamos orar? Feche seus olhos, repete uma oração comigo. Senhor Jesus, nesta manhã, eu peço a liberdade do Teu Espírito, e que Ele possa falar conosco. Abre os meus ouvidos, os meus olhos e o meu coração, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Primeiro, antes de começar a palavra, eu queria dar parabéns para a equipe do louvor. Eu fiquei muito abençoado. Eu fui muito abençoado. Na verdade, faz muito tempo que a gente não tem essa rotina de estar na igreja, porque infelizmente a igreja lá no México ainda fecha e abre com a pandemia. A única coisa que o governo fecha no México é igreja e escola. Por quê? Não sei. Mas infelizmente essa é a nossa realidade. E ouvir o louvor e estar no meio da alegria da igreja, isso nos contagia demais, foi muito legal. E aliás, como que vocês sabem a letra completa do Glória, Glória, Aleluia? Eu não sei.
Mas agora eu sei, porque tem letras espalhadas aqui no chão, igreja. Vou contar. Mas foi incrível, de verdade, igreja. Obrigado por abençoar a equipe de louvor. Muito obrigado por nos abençoar, de verdade. Igreja, nós vamos falar hoje do Espírito Santo de Deus. Afinal, esse é o nosso tema, esse é o que nós vamos conversar um pouquinho. E eu queria esclarecer algumas coisas. Eu queria conversar um pouquinho de algumas coisas. É algo que eu tenho vivido bastante de um ano e meio para cá. É algo que Deus tem trazido ao meu coração sobre o Espírito Santo, e Ele tem renovado algumas coisas em minha vida. E eu percebi o quão ignorante eu era sobre a ação do Espírito Santo. E eu queria trazer isso na igreja, porque talvez não era somente eu que passava por toda essa ignorância, ou querendo entender um pouquinho mais do Espírito Santo e não entendia. E na verdade, eu percebi que essa ignorância não é só minha. Se a gente abrir a nossa Bíblia aí também, lá em 1 Coríntios 12, olha o que Paulo fala para a igreja de Coríntios, que interessante. A igreja abre, se quiser abrir rapidinho, capítulo 12, no versículo 1, diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Coríntios já experimentava, a própria Bíblia, o próprio primeiro capítulo de Coríntios fala que a igreja de Coríntios já experimentava dos dons do Espírito. Ele fala, se eu não me engano, assim, dos dons espirituais não te falta nenhum. Se eu não me engano, está no versículo 7 do primeiro capítulo de Coríntios. Ele fala assim, dos dons espirituais não te falta nenhum. E depois no capítulo 12 ele vem reforçando outra vez sobre os dons espirituais, dizendo assim, irmãos, sobre isso, sobre o mover do Espírito Santo, eu não quero que ninguém seja ignorante. E eu acho que é uma das poucas coisas que o Senhor fala exatamente assim, na Bíblia, né? Eu quero que todos tenham conhecimento sobre isso. E a gente sabe o quanto que o conhecimento é libertador, o quanto que o conhecimento abre a nossa mente. A própria Bíblia fala, quero prosseguir em conhecer e conhecer mais de ti. E Paulo traz essa mensagem para uma igreja que já tinha o mover do Espírito Santo, que conhecia o Espírito Santo, que conhecia os dons, e vendo que não é uma particularidade minha, algo que Paulo estava preocupado e que é importante é que nós saibamos exatamente o que é o Espírito Santo, ou melhor, mudando essa pergunta, que ela vai ser chave, quem é o Espírito Santo? A gente às vezes tem alguns problemas, porque as terminologias que nós usamos para o Espírito Santo faz com que a gente deixe o Espírito Santo um pouquinho de lado. E isso é algo que tem que terminar hoje, igreja. Eu te falo básico. Por exemplo, nós sabemos que Deus é um Deus trino, certo? Quem é Deus? Deus Pai e Deus Espírito Santo. Você sabe quem ficou em terceiro lugar do Campeonato Brasileiro do ano passado? Foi o Palmeiras, então não significa nada mesmo, né, Leozinho? Por que nós chamamos o Espírito Santo da terceira pessoa da Trindade? Sendo que Deus é um Deus plural e singular ao mesmo tempo. Não há colocações, não há classificação. Não é Deus em primeiro, Espírito em segundo, Jesus em terceiro. Ou não, é Jesus em primeiro, segundo. Eles são uma família, eles são um nele mesmo. Eles são três em um só e nele mesmo. É uma coisa muito difícil de entender, mas é uma das coisas mais lindas do mundo, porque ele se faz família entre ele. Sabe a matemática do casamento, quando a gente fala que 1 mais 1 é 1? Na matemática da Trindade, 1 mais 1 segue sendo 1. O Deus que é santo, que é Espírito, e o Deus que é Jesus, que é Cristo e que é o Filho, e o Deus que é o nosso Senhor, que é Deus. Na verdade, eles têm manifestações e interações diferentes, e talvez
o que nos faz colocar às vezes o Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade é as manifestações em sequência ou temporalmente. Jesus deixou o Espírito Santo, Deus mandou Jesus, então provavelmente o Espírito Santo vai ser a terceira pessoa do plural. Mas se você percebe biblicamente, o Espírito Santo já estava lá desde a criação. Desde a criação, ele estava presente e ele se fazia presente. Está conseguindo me acompanhar? Está dando para entender, igreja? Amém? Então não tem problema, não estou criticando nada sobre terceira pessoa do plural, não, mas são terminologias que às vezes a gente fala no nosso dia a dia, que faz com que a gente coloque o Espírito Santo um pouquinho mais atrás, inconscientemente. A gente precisa se encher do Espírito Santo, amém? Você entende isso? Você precisa se encher do Espírito Santo. Mas quando nós também usamos o termo encher, às vezes a gente faz o equívoco que eu fiz no começo. O que é o Espírito Santo? E o Espírito Santo não é algo, o Espírito Santo é alguém. E quando nós falamos, ou quando a Bíblia fala sobre encher do Espírito Santo, ele tem algo específico para dizer. Não é simplesmente dizer que o Espírito Santo é uma coisa ou é algo que você pega, enche e esvazia. É algo que você pega, usa agora e deixa para depois. Então todas essas coisas que estão no nosso dia a dia, e que nenhuma delas é mentira, nos confunde e faz a gente deixar um pouquinho o Espírito Santo. Tem um livro que se chama O Deus Esquecido, de Francis Chan. Ele tem uma frase muito legal, e essa frase ficou me martelando na cabeça quando eu estava estudando um pouquinho sobre isso, que é assim: se eu fosse Satanás, e eu soubesse, e eu quisesse destruir a igreja, uma das coisas que eu faria com que os membros ou os crentes dessa religião deixassem de lado era o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é uma parte da Trindade que se move em nós. Igreja, isso é fantástico. Às vezes eu fico pensando, e eu não sei se vocês já fizeram essa pergunta, ou já te fizeram essa pergunta. Quando você for para o céu, você tem vontade de conversar com alguém que esteve na Bíblia? Com quem? Queria conversar com Abraão. Com quem? Com Enoque. Eu queria muito conversar com um dos discípulos para saber como foi andar com Jesus. Você já pensou nisso? Mas você sabe o que eu ouvi esses dias e para mim fez muito sentido? Que às vezes a gente vai chegar lá no céu emocionado de querer perguntar para Pedro ou para Tiago como que foi andar com Jesus. E você vai se surpreender, porque os discípulos vão chegar todo entusiasmado e querendo te perguntar assim: como é ter ele dentro de você? Como é viver com ele dentro? Porque é isso que é o Espírito. O Espírito Santo é isso que ele te proporciona. É ter o Senhor e Deus, o Deus 3 em 1, vivendo dentro de você, meu irmão. Sabe de algo? Eu queria deixar alguns pontos claros e algumas coisas que eu queria conversar, para que a gente pudesse entender um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. Podemos seguir? Primeiro ponto que eu queria afirmar, e vou afirmar, é que o Espírito Santo é Deus. A gente pode encontrar várias passagens bíblicas que vão dizer isso, mas eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos. Atos 5, a gente vai ler o versículo 3 e 4. Eu acho que todo mundo sabe o que está contando em Atos 5, no comecinho ali, sobre Ananias e Safira, né? Foi um casal que vendeu algo e eles queriam dar a parte que pertencia ao Senhor. Mas com toda a sua esperteza, eles chegaram nos apóstolos e disseram que tinham vendido meio X, ou um preço mais inferior do que eles realmente tinham vendido. E o que é legal nesse texto é que no versículo 3, Pedro diz assim: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração?
para que mentisse a quem? Espírito Santo, e retivesse parte do preço da herdade. E seguindo o versículo, olha só o que ele fala: guardando não ficava para ti, e vendia não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. No versículo 3, Pedro diz a Ananias que ele mentiu ao Espírito Santo. E, seguindo o versículo, logo em frente, ele diz que ele mentiu para Deus. Ou seja, Deus e o Espírito Santo é a mesma pessoa, vamos colocar assim. É onde faz sentido a Trindade. Então, quando você pensar no Espírito Santo, pense em Deus. O Espírito Santo é Deus. Amém? O segundo ponto é que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Às vezes a gente tem o costume de pensar que o Espírito Santo é um momento do nosso culto. Infelizmente a gente tem essa noção de que o Espírito Santo foi um poder, foi uma energia, é um arrepio, é algo que veio e que vai. E isso não é verdade. O Espírito Santo tem manifestações. Entenda, manifestações. As manifestações, elas sim podem acontecer aqui ou não. Elas podem vir ou não. Mas a pessoa do Espírito Santo, ou ela está por inteiro, ou não está por inteiro. Como assim, Diego? Se trata de uma pessoa, há uma palavra-chave quando se trata de uma pessoa. E a palavra-chave é relacionamento. O Espírito Santo é uma pessoa que nós temos que fazer relacionamento. Ela é uma pessoa completa. Mas o que determina é quão profundo você está nesse relacionamento. O Espírito Santo não é um poder. O Espírito Santo não é o arrepio que você sente quando a gente cantou glória, 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 aleluia. São manifestações dele. Ele está presente nisso. Ele faz parte disso. Uma das coisas que me incomoda, eu vou ser sincero com vocês, me perdoa se tem alguém que acompanha essa linha, mas me incomoda muito as pessoas tratarem o Espírito Santo às vezes como uma droga. Eu escutei isso e realmente foi muito real. Eu vou ali ficar chapado e volto. Eu vou ali sentir algo e volto. Gente, o Espírito Santo nunca foi isso. O Espírito Santo nunca foi algo que você põe o dedo na tomada, você toma aquele choquinho, você faz... Foi bom, acordei. Aí depois você vai e precisa de novo. Não é isso. Para o pessoal que é da minha geração vai saber muito bem. O Espírito Santo nunca foi a hora de morfar nos Power Rangers. Que te transforma num super crente, ativar. Forma de louvar, levanta a mão. Não é. O Espírito Santo é uma pessoa, igreja. E se a gente trata ele diferente disso, nós estamos colocando ele na posição de coisa. Coisas nós usamos. Pessoas nós nos relacionamos. Se você quer ter algo profundo com o Espírito, você tem que entender que você precisa se relacionar com ele. E o que vai determinar muita coisa na sua vida é o quão profundo você vai nessa intimidade. Aí você sabe o que é lindo? É que quando a gente é íntimo de alguém, esse alguém começa a contar segredos. Não é verdade? Um amigo ou então a sua esposa, quando o seu nível de intimidade ele é profundo, ele te conta segredos. E se você quer ouvir coisas diretas do céu, meu irmão, não tem ninguém melhor para te contar sobre isso do que o Espírito Santo. Mas ele vai te contar quando você estiver disposto a ser íntimo dele. Quer aprofundar na relação? Quer entender um pouquinho mais de quem é ele? Busca. Conversa com ele. Se
relacionem. E você sabe o que é o mais interessante, que eu acho que é o principal? É que quando nós entendemos que o Espírito Santo é uma pessoa, nós nos atemos e nós nos colocamos à disposição de escutar a Ele. E Ele começa a se tornar um conselheiro dos nossos dias a dias. Sabe aquela pessoa que às vezes é uma pessoa muito sábia e que às vezes você está com um problema, você liga para ela e quer saber um pouquinho mais? O que eu faço aqui? Que passo você acha que eu dou aqui? Quando a gente entende que o Espírito Santo é uma pessoa e quão sábio ele é, e principalmente que ele é Deus, e nos atemos a uma intimidade, um relacionamento com ele, não é que você vai pegar a sua agenda e vai pedir para o Espírito Santo abençoar a sua agenda, mas você, antes de fazer a sua agenda, você vai conversar com ele e vai perguntar: isso é correto? Aonde que eu vou? Eu continuo assim? O relacionamento com o Espírito Santo, ele interfere no nosso dia a dia. Passou. O Espírito Santo, vou repetir para mim entrar na meada de novo, tá bom? Relacionamento com o Espírito Santo, ele determina e ele interfere no nosso dia a dia. Amém? Vamos para um terceiro ponto. E esse talvez é o mais interessante de nós conversarmos. Perdão, gente. Qual que é a maior evidência do Espírito Santo? Qual evidência você vê em alguém para dizer assim: essa pessoa tem o Espírito Santo? Você já parou para pensar ou se perguntar um pouquinho sobre isso? É as manifestações? São os dons? Quantos dons espirituais nós temos? Alguém sabe? Valendo um chocolate. Esses dons são os fundamentais. É isso que é super importante para a gente ver a manifestação. Olha, esse pastor veio aqui na igreja e profetizou, aleluia, glória a Deus, eu vejo o Espírito Santo nele. Veio e curou, meu joelho estava doendo e curou, aleluia. Tudo isso é o Espírito Santo, e eu posso te afirmar que sim, é o Espírito Santo. Mas a pergunta é: qual a maior evidência do Espírito Santo? Igreja, Deus deixou dons do Espírito. É um presente para nós. Entenda isso. É um presente para nós. Mas os dons, sendo esses presentes, não é a maior manifestação que o Espírito deixa para nós. Não é a maior prova ou maior evidência que o Senhor está, ou que o Espírito Santo está em X pessoa. Sabe por quê? Bíblico. Mateus 7, versículo 22 e 23. Eles começam falando assim: Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Dons do Espírito. Eu curei em seu nome. Dom espiritual. Eu profetizei em seu nome, Senhor. Dom espiritual. Mas o que o Senhor falou para eles? Aparta-te de mim, porque eu tão pouco te conheço. Os dons seriam a maior evidência do Espírito Santo, igreja? Não. Eu vou pôr um asterisco enorme aqui, por favor. Eu não estou falando que os dons do Espírito Santo não existem. Eu não estou falando que os dons não é algo da parte de Deus. Não, eu não estou falando isso, igreja, por favor. Mas
A maior evidência do Espírito Santo é algo fácil. O Espírito, ele é o quê? O Espírito é o quê, igreja? O Espírito é o quê? Espírito, começa com S. Santo. O Espírito é santo. E se a gente relaciona com alguém, a nossa tendência sempre é parecer com ela. Então, o que Deus mais quer de você e que espera que saia da sua vida é santidade. Essa é a maior evidência do Espírito Santo na sua vida. Você já ouviu falar algo que está lá em Gálatas que se chama frutos do? Você quer saber a evidência do Espírito Santo na sua vida? Mansidão. Quer saber a evidência do Espírito Santo em sua vida? Paciência, amor, alegria, domínio próprio. Essas são evidências. E infelizmente mesmo, às vezes a gente não consegue ver isso nas pessoas. A gente não olha para o pastor Cosme e fala assim, cheio do Espírito Santo porque é manso. Baiano manso. Ficou mal essa frase, né, pastor? Desculpa. Mas a mansidão que tem o homem, às vezes não chama atenção para dizer assim, eu vejo o fruto do Espírito aqui. Porque nós queremos ver coisas, show, pirotecnia, foguete, e o Espírito Santo sim faz isso, mas não é só isso. Se tem algo que evidencia o Espírito Santo, são os seus frutos. E esses frutos levam a uma coisa muito difícil. E na verdade a gente tem caminhado para isso e vamos caminhar por muito tempo. Santidade. O Senhor nos chamou a ser santos, como Ele é. É aí que nós vamos encontrar a manifestação do Espírito Santo. E aí se põe interessante a coisa. Porque quando nós nos relacionamos com Ele, nós nos parecemos mais com Ele, nós nos tornamos íntimos, os frutos começam a surgir, a nossa santidade começa a caminhar, talvez para parecer um pouquinho mais com o Espírito, ou um pouquinho mais com Deus. Nós entendemos um pouquinho mais do que Ele espera de nós, de sermos mansos, de ter domínio próprio, de ser e respeitar as pessoas, de cuidar de pessoas, de amar, da alegria que o Espírito Santo espera de nós. Os dons florescem, e florescem em uma terra santa. E você sabe qual que é o detalhe incrível? É que quando esses dons florescem, a glória nunca é para mim, mas a glória é para Ele. Porque é por Ele que eu faço tudo isso. É por Ele que essa coisa, esse Espírito, esse dom, essa manifestação dEle vem. Por Ele, para sempre para Ele. Amém? Abre sua Bíblia outra vez comigo em Atos 19. Vamos ler só o versículo 1 e 2. E sucedeu, Paulo chegou à igreja de Corinto, ainda. E ele disse assim: sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, com a igreja de Éfeso. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? E lhes disseram: nós nem ainda ouvimos falar que havia o Espírito Santo. Eu não sei o porquê que Paulo perguntou isso. Eu não sei se ele perguntou isso à igreja de Éfeso, porque a igreja de Éfeso estava muito bem. E Paulo chegou lá e começou a ver evidências do Espírito Santo. E ele perguntou assim: nossa, vocês conhecem o Espírito Santo? Ou se a coisa estava tão mal, eles eram parte da igreja, parte do corpo, e Paulo viu que alguma coisa estava faltando, e ele perguntou assim: vocês conhecem o Espírito Santo?
Vê que é uma pergunta só, mas pode ter dois sentidos, né? E eu fiquei me perguntando o que Paulo faria, ou que tipo, ou que entonação ele perguntaria para nós se ele chegasse aqui hoje. Porque quando há Espírito Santo, quando o Espírito Santo habita entre nós, as evidências estão aí, os frutos estão aí. E a gente conhece a árvore pelo fruto. A gente sabe que uma mangueira é uma mangueira porque ela dá manga. Quais evidências do Espírito Santo a gente tem visto entre nós? Que manifestações do Espírito Santo têm surgido em nós? Essas manifestações têm surgido em nós para a nossa glória ou para a glória do Senhor? Que frutos a gente consegue ver na nossa vida? Vamos mudar um pouquinho essa pergunta? E eu queria que você fizesse ela internamente. Que frutos o Espírito Santo tem movido em minha vida? Que evidências do Espírito Santo eu tenho tido? Que evidências eu não tenho tido? E que eu preciso ser um pouquinho mais íntimo dele para que eu possa parecer mais com ele. Porque, igreja, um relacionamento, você não entrega tudo de uma vez. Mas quando você entra num estágio de intimidade, é tudo ou é tudo. E às vezes a gente quer ter esse relacionamento com o Espírito e está falando que é íntimo, 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 mas a gente tem medo de entregar algumas partes da nossa vida. Em Efésios faz uma referência creio que no capítulo 2, ele fala assim: por uma outrora vida você era guiado pelos desejos da sua carne e dos seus pensamentos. A gente está dentro da igreja, a gente se relaciona com o Espírito Santo, mas quanto das suas decisões ainda são baseadas ou no desejo da sua carne ou nos seus pensamentos? E a gente, quando passa em pensamento, a gente pode pensar um pouquinho em alma. Quanto dos seus desejos ainda estão impregnados na sua alma? Seja pelas suas vontades, pelo seu hedonismo, pelo seu próprio prazer, ou talvez por coisas que você passou no passado, por suas histórias, por suas vivências, por suas realidades. Quando a gente deixa a vontade do Espírito reinar em nós, quando nós nos tornamos íntimos do Espírito Santo, o que nós fazemos é trazer uma terceira pessoa para dentro de nós, e nós não temos só a voz da carne ou a voz do pensamento, mas nós também temos a voz do Espírito. E a gente não precisa ser escravo da carne ou escravo do pensamento ou da alma ou dos nossos sentimentos, mas a gente tem o poder de escolha e a gente pode escolher seguir o Espírito Santo. Quando a gente tem o Espírito Santo em nós, igreja, a nossa rotina muda. Entenda que agora os seus passos não são guiados mais pelas suas próprias vontades. Igreja, eu vou ser bem sincero, e eu converso com a Lorena. Eu e a Lorena estamos felizes em Juárez. Estamos felizes, mas a nossa felicidade é pela misericórdia do Senhor, porque não tem nada de agradável naquele lugar. Nós temos bons amigos, graças a Deus. Feio, perigoso, cheio de lixo, estou longe da minha casa, longe da minha família. Ô bênção que é ter avô perto. E eu estava pensando quanto que eu queria ter avô sempre. Cuida aqui. E aí dá uma saidinha. Eu e a Lorena fica assim, cuida aqui. Aí ela me entrega a Cecília, eu entrego o Joaquim e fica assim, acabou, 2 mais 2, 2 por 2. Não tem escapatória, cada um cuida de um e vamos embora. É assim. Nós estamos lá por obediência ao Espírito Santo, igreja. Estamos lá por obediência ao Espírito Santo. Não tem sido fácil, mas tem sido prazeroso, porque nós estamos no lugar que Ele mandou, que é o lugar certo. O Espírito Santo começa a guiar nas suas pequenas decisões de vida. Ele começa a ser o seu guia. Se Paulo viesse aqui, que evidências ele ia ver na nossa vida? Não, Diego, eu entendi agora, então agora eu vou batalhar para ser manso. Sai aqui na BR, alguém bate na sua traseira, você vai com tudo para cima dele. Sem querer saber quem está errado ou quem não está.
Não, agora eu vou batalhar para ter paciência. Tem que ter um esforço seu, igreja. Mas o esforço não é pelo fruto, o esforço é pelo relacionamento que você tem que ter com o Espírito Santo, porque o fruto ele é consequência disso. Você não vê nenhuma mangueira chorando para fazer a manga. Vai sair uma manga, pum, saiu. Nossa, saiu feinha, mas saiu. Não. O que você tem que batalhar e o que eu quero que você persiga na sua vida agora não é os frutos, e sim o relacionamento. Você buscar resultados sem trabalhar por resultados não funciona. É igual ir para a academia, no pain, no gain, não é verdade? Se você não se esforça, não vai sair. E Diego, qual que é o meu esforço? Pensar nos frutos? Não. Pensar e concentrar na sua vida com o Espírito Santo. Os frutos serão natural a partir do momento que você começa a relacionar com Ele. Será natural. Abra sua Bíblia comigo em Efésios 5. Versículo 18. Super conhecido. Fica feio na foto. Melhor. Amém? Ai, me senti muito alto agora. Mas se está melhor, eu vou falar assim. Vocês me escutam melhor aí fora? Sim? Perfeito, obrigado. Efésios 5,18. Esse é o poder do Espírito Santo. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Que legal, que interessante essa passagem que Paulo traz para a igreja de Éfeso, falando exatamente do vinho. E falando exatamente de uma outra coisa que se chama embriaguez. Quantos já ficaram embriagados? Não levanta a mão, irmão. Guarda para você, tá? Depois você pede perdão no final. Mas quando a gente está no estado de embriaguez, a gente perde o controle um pouquinho, não é verdade? Controle das nossas decisões, controle das nossas forças, controle do nosso raciocínio e das nossas tomadas de decisões. E é interessante que quando Paulo fala isso, ele está comparando isso exatamente ao mover do Espírito Santo. Não se embriague de vinho, ou seja, não se encha de vinho, mas se encha do poder, ou se encha do Espírito Santo. O que ele está querendo dizer, igreja? Que quando nós nos enchemos com o Espírito Santo, quando nós estamos com Ele, nós perdemos o controle das nossas decisões. Nosso raciocínio muda, as nossas tomadas de decisões mudam. Isso não é uma ficção, mas é real. E se a gente parar e pensar no poder do Espírito e principalmente no fruto do Espírito Santo, uma das coisas que vai ser interessante é que quando você enche do Espírito Santo, você vai perder o controle. Mas não é perder um controle de uma forma desvairada, porque a partir de então você vai ter o domínio próprio. Você vai perder o controle e talvez você vai rir de tudo e se divertir com tudo, mas não vai ser uma chacota, mas vai ser a alegria que o Espírito Santo está te trazendo. Você vai perder o controle e vai saber a hora de parar, porque você vai ter a paciência que vem dele. Então parece que quando nós nos embriagamos do Espírito, mais controle nós temos, porque o Espírito Santo nos dá isso. Mas o que eu queria observar aqui, e eu sei que a gente já entendeu e a gente já falou várias vezes aqui, que quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo, nós perdemos um pouco das nossas próprias decisões. Já é Ele que vive em mim, é Ele que trabalha e que opera por mim. Mas o que eu quero me atentar é que se você seguir vendo o final do capítulo 5 e principalmente o comecinho do capítulo 6, ele vai dando dicas de comportamento, ou dicas de pessoas cheias do Espírito Santo. Vamos lá.
Não se embriagueis com vinho, mas seja cheio do Espírito. E mais para frente ele vai falar assim: maridos, amem suas esposas. Esposas, respeitem os seus filhos, ou seus maridos. Filhos, respeitem os seus pais. Tudo isso é uma atitude de pessoas cheias do Espírito Santo. Abre sua Bíblia comigo em Colossenses. Capítulo 3, versículo 16. Diz assim: a palavra de Cristo habite em vós, abundantemente em toda sabedoria, ensinando e admoestando uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça ao vosso coração. O que é para habitar em nós, igreja? Aqui? O que diz aqui no versículo 16 que é para habitar em nós? Se você der sequência neste capítulo também, adivinha o que aparece? Esposos, amem suas esposas. Esposas, respeitem seus maridos. Filhos, obedeçam seus pais. Sabe o que a gente entende aqui? O Espírito Santo e a palavra da vida é um combo que não se separa. A gente não pode ficar só com o Espírito. E a gente não pode ficar preso só em letras, em regras, ou em coisa que não está viva. A palavra se torna viva quando ela entra em contato com o Espírito Santo. Se tem algo que vai deixar isso daqui vivo, igreja, é o Espírito. Diego, você quer dizer então que só o Espírito Santo não serve? Sim, mas serve, mas não é tudo. Só a palavra que habita em mim não serve? Sim, serve, mas não é tudo. Para você alcançar a plenitude divina com Deus, o Espírito Santo e a palavra tem que formar um combo na sua vida. E que isso sim vai gerar transformação. O que torna a palavra vida é o Espírito. E o que ganha, o que faz raiz no seu coração, é quando ela se junta. E eu quero contar algo muito particular. O ano passado, em janeiro do ano passado, eu fiz uma escola de líderes dentro da Jocum. É uma escola muito boa mesmo, igreja. Foi uma das melhores escolas que eu fiz. É uma escola que só pode fazer quando você alcança X anos com o Jocum. E ela gira por continente. Então ela teve no México, ela não estava tendo em outro lugar na América. Vem pessoas da Europa, vem pessoas de vários lugares e ministra essa escola. E eu fiquei muito emocionado pela oportunidade de fazer ela. E eu entrei de cara, vou fazer tudo. E foi um tempo muito bom. Foi um tempo muito bom para mim, como líder, para restaurar algumas coisas da minha vida, para curar algumas coisas da minha vida. Mas quando eu peguei a grade, lá tinha 2 matérias que me incomodavam demais. Manifestação do Espírito de cura, manifestação do Espírito de profecia. Diego, por que te incomodava demais? Porque você não acredita nisso? Não, eu sempre acreditei. Mas é algo que eu achava que não era para mim. E me incomodou, assim, falar assim, o que eles vão ensinar? Eles vão ensinar o quê? Isso não é algo que se ensina. E na verdade, durante esse curso, eu percebi que eu estava muito mais agarrado de um lado do que do outro. Ou seja, por muitos anos da minha vida, eu estava vivendo cético. Sabia que o Espírito Santo existia, acreditava fielmente nele, e já vi ele me usando, e já vi ele usando outras pessoas.
Mas para mim tinha muitas manifestações do Espírito Santo que era chacota com Deus, que era chacota com um membro, chacota com um homem, e o que eu fiz, tomei uma atitude de me fechar. E eu fiquei resistente nesse curso por várias semanas. E todo mundo se entregando e entendendo e conhecendo um pouquinho mais do Espírito Santo e se manifestando, provando das manifestações do Espírito Santo, e eu, não vou deixar, não é assim que eu acredito em Deus. E aí o líder veio e conversou comigo: você veio de uma igreja tradicional, presbiteriana, que não acredita? Não, pior que não. Eu já vi muitas manifestações do Espírito na minha igreja, mas eu não sei por que eu não acredito nisso. Não é que eu não acredito, é que eu não... eu fiquei assim, nem sabia dar uma resposta direito. E aí ele me desafiou e falou assim: por que você não ora a Deus? Deixa um pouquinho as suas convicções e ore com Ele. Ore para Ele. E assim eu fiz, igreja. No começo eu não senti nada. No começo eu achei ainda que eu tinha razão. Agarrado na palavra, a palavra é o centro de todas as coisas, e ela, saber, informação, conhecimento. E aí foi do nada, igreja, veio uma flecha, literalmente, uma abertura na minha mente. E eu comecei a chorar. E o Espírito Santo começou a falar. E a falar. E sabe o que ele falava? Ele falava assim: Diego, você tem que perdoar para que você possa entender o manifestar do Espírito. Muitas pessoas passaram por sua vida que fizeram você achar que o Espírito Santo era só um poder ou algo de momento. Mas isso nunca foi o Espírito. Eram os próprios homens que estavam fazendo isso com o meu nome. Para de fugir de mim, porque alguém já errou com você. Para de fugir da minha presença e de falar que isso não faz parte de mim, porque alguém no passado já te feriu com isso. E eu comecei a lembrar de várias pessoas que passaram na minha vida, que tinham um espírito, que manifestavam, que dizia de onde vinha. Pessoas que passaram que eu olhava e falava assim: meu Deus do céu, eu quero ser cheio assim do Espírito. Mas que na verdade só estava manifestando, porque por trás era um sepulcro caiado. Eu não estou aqui para condenar ninguém, igreja. Minha preocupação não é com os problemas de quem eu já passei ou quem já passou na minha vida. O problema nessa situação não é X, não é Y, não é a pessoa do passado, não é pastor H, pastor isso, pastor aquilo. O problema era eu. E se eu não entendesse que eu tinha que mudar, o Espírito Santo não ia fazer uma obra completa na minha vida nunca. Igreja, eu estava já há 12 anos em missões, e parece que quando se tratava de Espírito Santo, eu vim até aqui, e até aqui está bom. Quando as pessoas pediam para mim orar por cura, eu orava por respeito, mas sabe o que na verdade, lá no interior, lá dentro do meu coração, eu falava assim: eu não quero ser isso. Senhor, se o Senhor quiser curar alguém aqui, que o Senhor cura, mas que comigo longe. Porque eu não quero nem que a pessoa pense que eu tenho alguma coisa a ver com isso. Senhor, eu não quero palavras de profecia saindo da minha boca.
E eu tinha medo, igreja. Mas todo esse medo era por falta de perdão na minha vida. Diego, você está correto. Não, eu não estava correto. Eu estava limitando o Espírito Santo por zelo e por orgulho próprio. E não foi só 1, 2 ou 3 pastores que passaram na minha vida. Em toda essa carreira que eu tenho em missões, que não se limita em Anápolis, mas no Brasil todo, que se passaram na minha vida que me frustraram. Mas eu deixei de acreditar e me tornei cético, porque eu estava machucado. O que a pessoa faz, a questão é dela. Mas a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi liberar o Espírito. Eu falei, Senhor, eu perdoo fulano, eu perdoo ciclano, tem misericórdia da vida desse, e fui colocando nomes. E sabe o que foi acontecendo? O Espírito Santo foi me enchendo de uma forma tão grandiosa, eu comecei a entender que minhas palavras, ou que o meu conhecimento que eu tinha, seria muito mais forte a partir de então. Porque não era a minha própria sabedoria, mas era o que o Senhor falava através de mim, porque agora é Ele que habita por completo, e é por completo, igreja, não é limitando. E sabe, igreja, o Espírito Santo, na nossa igreja brasileira, na nossa igreja local, aqui dentro, ele já foi motivo de vergonha, porque ele foi usado de uma forma que não se deveria usar. Mas o que eu queria te falar essa manhã é que isso não tem nada a ver com o Espírito. Pessoas se equivocam, pessoas falham. Mas o que eu quero te desafiar é que você não se feche para a presença do Espírito Santo, porque você tem histórias no passado, como eu estava fazendo. Não se feche para o Espírito Santo porque você se decepcionou lá atrás com alguém. Às vezes alguém que você admira, às vezes alguém que você tinha um respeito enorme. Não feche seu coração aí. O Espírito Santo não tem nada a ver com isso. E eu tenho certeza que ele está triste e frustrado igual você. A diferença é que ele sabe do que ele é capaz. E ele não parou se limitando. Ele segue operando. E ele segue operando. E ele segue operando. E vai seguir operando. E mais, eu não sei quantos de vocês talvez passa ou já passou pela mesma realidade que eu. Eu consigo filtrar muito as coisas que estão ao meu redor, graças a Deus. Mas hoje eu não limito o Espírito Santo numa caixa. O Espírito Santo tem que ser do meu jeito. E se passa disso, já é do maligno. Eu deixei. Opera, Senhor. Vai fundo. O que eu tenho ciência é que se vai de desencontro ao que é palavra viva, não é obra do Espírito. Se vai de desencontro à palavra que é vida, não é obra do Espírito. História simples. Às vezes você está pedindo direção do Espírito Santo para casar. Deus me mostra alguém. E Ele te mostra uma pessoa generosa, uma pessoa cuidadosa, temente a Ele.
E você ainda quer orar por essa pessoa e está buscando essa pessoa. Mas tem um detalhe básico: essa pessoa é casada. Vale a pena você querer seguir orando porque você acha que é o sentimento que vem do Espírito Santo? Se vai contra a palavra, não adulteras, meu irmão, acabou. Não tem conversa. Não tem conversa. Alguém profetizou na minha vida que eu ia ganhar 80 mil reais e a Mega Sena está nesse valor. Eu acho que é uma resposta de Deus. Meu irmão, se vai contra a palavra, para aí. Uma vez eu quase pensei isso. Queria comprar uma casa quando eu queria casar, não tinha dinheiro para nada. Queria comprar uma casa. Eu vi a propaganda da Telecena dando o prêmio do mesmo valor que a casa que estava vendendo. Falei, Deus está falando, eu vou jogar na Mega Sena, vou jogar na Telecena e vou ganhar. Liguei para a Lorena, comentei com ela. Mulher sábia, prudente, falou assim, você está louco? Já, para aí, tá? Espírito Santo e palavra é um combo que você não pode tirar da sua vida. É o balanço perfeito e completo para você saber o que é ser íntimo do Senhor. Mas com toda a ciência do mundo, eu quero te chamar para algo. E eu quero que você sinta o Espírito Santo nessa manhã. E talvez não vai ser agora, nesse momento que a gente vai orar. Talvez a gente vai cantar uma canção. Talvez vai ser durante o seu dia. Mas eu quero deixar esse testemunho com vocês, para que você possa pensar em algo assim. Pare de ser resistente se Deus está te incomodando a liberar perdão para alguém. Pare de ser aficionado em ter razão se o Senhor está falando para que você possa perdoar alguém e que isso vai liberar o Espírito Santo na sua vida. Pare de se ater às coisas que você cria ou acredita simplesmente e deixe o Espírito Santo falar. A partir do momento que você anda com o Espírito Santo, você não se torna perfeito. Provavelmente você vai se equivocar. E equívocos faz parte da sua vida. O pecado tem que se tornar um acidente na sua vida. Mas quando há um acidente, não significa que o percurso mudou. O acidente, ele faz você parar, reformar o que é necessário reformar, revisar o que é necessário revisar, seguir adiante. Você está parado em algum caminho seu porque você sofreu um acidente? O Espírito Santo está querendo seguir. E Ele está pedindo espaço para seguir. E a única coisa que eu quero te pedir nessa manhã é que você faça essa oração. Eu te dou espaço, Senhor. Eu te dou espaço, Espírito Santo. Me perdoa porque às vezes eu te fechei, porque eu já vi pessoas te usando como não deveria. Me perdoa porque eu te fechei, porque eu te usei como não deveria. Me perdoa, Senhor, porque eu te deixei, Espírito Santo, porque para mim você não era importante. Perdão libera, o arrependimento cura e traz vida. E eu quero que você experimente isso que eu experimentei. De uma forma racional e que eu nunca vou esquecer. Mas o Espírito Santo ganhou espaço no meu coração quando eu liberei. Vamos colocar de pé? Feche seus olhos. Feche seus olhos. É você e Deus agora. Quando se fala de relacionamento e intimidade, concentra em ti e concentra nele.
experiência. Foi algo que Deus falou comigo. Não é obrigado que você tenha a mesma experiência. Ninguém está falando isso, tá bom? O que eu quero é só que você abra o seu coração e repita essa oração de falar assim: Senhor, eu te dou espaço. Espírito Santo, eu te dou espaço no meu coração. O que tem nele que não te pertence? Senhor, eu te dou espaço no meu coração. Nosso amigo Santo Espírito não quer dar. Feche seus olhos, olha ao Senhor. É você e Ele. Fala com Ele. Senhor, nós nos colocamos em Sua presença, Pai, e clamamos pela realidade e a presença e a misericórdia do Teu Espírito sobre nós. Senhor, fala conosco, Senhor. Deus, que nós tenhamos o privilégio de ter esse Espírito, o Espírito Santo que habita nos santos, em nós, Senhor. Deus, e se o Senhor não ocupa o espaço completo no nosso coração, que o Senhor possa se fazer presente, falar e abrir os nossos olhos para que o que está errado, o que não faz parte do Senhor, o que eu ainda preciso entregar, aonde eu ainda preciso consertar, que perdão eu preciso liberar, Senhor. O que eu não admito mais é que o Espírito Santo seja limitado na vida dos meus irmãos, que o Espírito Santo seja limitado dentro dessa igreja, Pai. A ação do Espírito Santo, e eu profetizo isso, a ação do Espírito Santo aqui vai ser completa, e não tem outra alternativa, Senhor. Vai enchendo corações, vai transbordando em vidas, vai falando com pessoas que estão aqui ou não, que eles sejam incomodados pelo Seu Espírito Santo, Senhor. Incomodados pelo Seu Espírito Santo, para se mover e para se encher por completo de quem você é. Nós não vamos te tratar mais como coisa, nós não vamos te dizer o que, Pai, mas nós queremos te chamar de amigo. Queremos um relacionamento. Santo Espírito, vem, enche-nos, Senhor, enche-nos, Pai. Repete isso ao Senhor, pergunta a Ele que espaço eu ainda preciso te dar, Senhor, que espaço da minha vida não é teu, Senhor. O que eu preciso para ter você por completo, Espírito Santo? Nosso amigo Santo Espírito.